Boa tarde a todos e a todas que participam mais uma vez das lives da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Hoje a nossa live vai tratar de agrometeorologia e yield gap de cultivos agrícolas brasileiros. Teremos como palestrantes o professor Fábio Marim, da Exalc USP, o professor Rafael Batiste e o professor Alencar Zanon, né, especialistas nessa área e referências nacionais e internacionais que trabalham há muito tempo com essa temática. Eu sou o professor Gustavo Lira e hoje eu estarei aqui moderando esse debate, né, que é uma iniciativa e realização da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALP. Tá? Temos o apoio da Exalc Clima, a quem gostaríamos de agradecer imensamente por esse suporte. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, para quem não conhece, do professor Fábio Marim, e posteriormente vou passar a palavra para ele realizar a sua apresentação. O professor Fábio ele é formado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Ele é mestre e doutor em Agronomia também pela Exalc USP. Ele fez pós-doutorado na Universidade da Flórida em 2010 e 2011 e, posteriormente, na Universidade de Nebraska Lincoln em 2018, ambos nos Estados Unidos. Ele foi pesquisador da Embrapa entre 2002 e 2013, professor da PUC Campinas entre 2005 e 2013, professor da FGV Agro entre 2008 e 2013 e, a partir de 2006, né, até 2013, professor visitante da pós-graduação da Exalc. E em 2013 e 2014, ele tornou-se professor associado do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc USP. Né? O professor Fábio ele tem mais de uma centena de artigos publicados, trabalha com modelagem agrometeorológica, yield gap e outras temáticas relacionadas, é líder de grupo de pesquisa com vários projetos desenvolvidos com financiamento de órgãos como CNPq, FAPESP e outros. Né? Trabalha basicamente com as culturas de soja, milho, cana, com a parte de previsão de safras, entre outras iniciativas, sendo coordenador do Brazilian Yield Gap Atlas, né? E atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Gostaria muito de agradecer ao Fábio, né, pela participação. A palestra com certeza será brilhante e vamos discutir bastante essa temática atual e necessária para o agro brasileiro e para a agrometeorologia. Fábio, por favor. Obrigado, Gustavo, pela apresentação, por estar coordenando esse painel. Queria agradecer à Sociedade Brasileira de Agrometeorologia pelo convite. É difícil falar isso, né? A gente que está organizando, mas, enfim, temos que ser formais aqui. Enfim, dizer que é uma honra poder falar para esse público tão seleto aí, né? E estar ao lado de colegas tão ilustres aí quanto você, o professor Alencar e o professor Rafael. Reforçar o agradecimento ao grupo de alunos aqui da Exalc Clima, né, que é o nosso grupo de estudo aqui, que envolve alunos de graduação e pós, que sem eles isso aqui não seria possível, tá? E, na sequência, vou compartilhar minha tela, só peço para você me confirmar quando aparece aí para você, Gustavo, só para eu poder dar sequência. Subiu já? Para mim aparece para nós aqui, Fábio, a apresentação. Pode começar, então, tá bom. Bom, pessoal, minha tarefa aqui como primeiro a falar nessa tarde é fazer uma introdução geral sobre essa temática do yield gap, né? E trazer alguns resultados de pesquisa. Selecionei a cultura da cana, que é a cultura que eu tenho um pouco mais de familiaridade, para compartilhar com vocês aqui. E, enfim, e fazer colocar o primeiro tijolinho aí dos 3 que a gente vai ter nessa tarde, para depois, na sequência, a gente poder debater e ter aí uma tarde aí de reflexões sobre essa temática do yield gap das lavouras do Brasil, né? Bom, eu acho que o primeiro tópico que a gente precisa trazer aí é trazer o cenário que justifica essa temática dos estudos de yield gap, né? Que tem tudo a ver com essa palavrinha aqui embaixo da intensificação agrícola sustentável.
Essa matemática das mais estudadas cientificamente no campo agrícola atualmente, né, e a agrometeorologia se envolveu especialmente com essa temática, né? Temos 3 colegas aqui da área de agrometeorologia que acabaram enveredando para essa área, e isso não é sem razão, né? A agrometeorologia tem muito a ver com isso, porque por conta dos estudos em modelagem, a sua interface com a fitotecnia, enfim. E eu tentei sumarizar aqui em 4 grandes itens, pessoal, baseado, obviamente, na literatura específica da área, né? Trazida principalmente por economistas, grandes economistas do mundo, né? Que nos trazem o seguinte: para os próximos 30 anos, a gente tem uma expectativa de uma população mundial crescente, talvez alguma coisa em torno de 2 bilhões de pessoas a mais no mundo, o que significa algo em torno de 34%. Mas, além dessas bocas a mais que o mundo precisa alimentar, a gente tem uma tendência de mudança na dieta dessas pessoas, com o aumento na demanda por proteicos, especialmente carnes e derivados de leite, que devem aumentar respectivamente de 73% e 58%. Isso porque a gente vai ter, os economistas projetam, uma classe média mais abundante no mundo, que vai ter acesso financeiro, vai ter recursos para mudar a sua dieta, passando de uma dieta basicamente vegetariana para uma dieta baseada em proteína animal. Essa proteína animal, obviamente, é mantida à custa de ração, em sua grande maioria no mundo, né? Então, a demanda por milho e soja, principalmente, e talvez arroz e trigo, juntando aí as 4 grandes culturas mundiais, né? Ela realmente tende a crescer bastante aí nos próximos 30 anos. Só que aí no terceiro ponto, pessoal, nos surge uma limitação, porque os 2 primeiros não é um desafio novo para o mundo. A gente já passou por essa situação algumas outras vezes, né? Mas o terceiro ponto é um desafio, porque o que os economistas projetam é uma disponibilidade de aproximadamente apenas 5% de terras aráveis que podem ser incorporadas ao sistema produtivo nos próximos 30 anos, de modo legal, obviamente, né? E além dessa restrição, nós temos um fator de incerteza adicional, que é a questão da mudança do clima. Aí eu me refiro ao meu 4º item aqui desse slide, mostrando que a gente talvez tenha aí um clima novo, entre aspas, que, enfim, é um ponto bastante ainda em discussão, né? A ciência está em efervescência nesse campo para saber o que é que vai acontecer. É muito difícil a gente projetar, mas uma coisa certeza que a gente pode projetar é que é incerto, ok? Que a gente não sabe o que vai acontecer. E a incerteza tem um custo, né? A incerteza custa, a incerteza traz dúvida, a incerteza traz risco, e isso não é bom, né? Quando a gente fala de atividades econômicas, como é o caso da agricultura. Bom, o que surge daí, pessoal, é a intensificação da agricultura. O aumento da produção, portanto, vai vir especialmente do aumento da produtividade, ok? E não do aumento da área. E é por isso que nós estamos falando aqui nesse assunto yield gap, que é um termo um termo americano, né, que significa, numa tradução literal, aí, uma lacuna de produtividade, ou um buraco da produtividade. E, assim como eu estou comentando aqui uma projeção para 2050, eu queria pegar aqui me valer aqui de um estudo publicado no ano de 2013, em que os autores fizeram um levantamento usando bases mundiais aí, de área plantada no mundo, e eles encontraram esse gráfico aqui. E esse gráfico nos traz muita informação interessante, né, pessoal? Porque ele nos fala que, vejam só, a gente teve uma taxa de incremento relativamente alta e constante entre 1960 e 1980, ok? Depois tivemos uma estabilização aqui entre 80 até o ano 2000, e a partir do ano 2000, notem o que aconteceu. E o que esse gráfico aqui está nos mostrando, pessoal? Os símbolos amarelos são a taxa de aumento da produtividade para as 4 grandes culturas: soja, milho, arroz e trigo. E as chamadas staple crops, que estão em cima, nos símbolos em vermelho, elas são a taxa de aumento da área para as demais culturas,
ok? As culturas aí de subsistência. E aí embaixo, no parte do slide, vocês podem ver as culturas que eles consideraram, né? Bom, o que importa aqui, pessoal? Importa esse aumento expressivo a partir de 2002 na taxa de incremento da área plantada. Notem aqui que esse coeficiente angular, ele nos fala que nós estamos falando em 12 milhões de hectares a cada ano a mais no sistema produtivo. Isso apenas das 4 grandes, 8,6. Somando as duas, a gente está falando em mais ou menos 20 milhões de hectares incorporados ao sistema produtivo a cada ano. E isso está sendo incentivado pelo quê? Pelo aumento no preço das commodities, que por sua vez está sendo incentivado por um aumento de demanda de commodities. Então a gente vê que esse processo projetado para 2050 não é algo que vai acontecer, mas que na verdade a gente já está vivendo esse processo. Em grande parte, ou em parte, o aumento no preço dos alimentos que a gente experimenta aqui no Brasil e que a gente está sentindo na pele é um pouco em consequência disso. E de onde é que vem a área para esse aumento, pessoal? Vem de áreas tropicais do mundo, principalmente. Basicamente, o mundo temperado e subtropical já desmatou tudo que tinha. As áreas que sobram estão na América do Sul, no sul e sudeste da Ásia e na África subsaariana, e são essas áreas que o sistema produtivo tem incorporado cada vez mais para trazer esse aumento de produção. E isso, obviamente, gera uma pressão da sociedade urbana em cima do agro. E uma forte discussão que a gente assiste com relação à preservação ambiental, com relação a bloqueio de mercados, enfim, toda uma temática que envolve uma questão socioeconômica e política aí, né, que recai sobre o agro por conta dessa não aceitação mais dessa prática que é de incorporar, abrir novas áreas para o sistema produtivo. Bom, daí, pessoal, reforçando a ideia que eu já comentei no meu primeiro slide, nós temos que, e aqui também é um exemplo de um outro paper lá desses dois autores aqui, Ken Kasman e Patrício Grassini, lá da Universidade de Nebraska, que são talvez as duas grandes referências em termos de intensificação agrícola mundial, né? Que eles colocam, né, que para atender essa demanda por alimentos, sem a expansão massiva das áreas cultivadas, a gente só vai conseguir fazer isso se cada hectare já desmatado atingir o seu nível de produtividade ótimo. Talvez não seja o máximo, vejam que eu falei que é ótimo, porque a gente está pensando em ótimo em termos de lucratividade, né? E talvez não seja produzir no seu potencial. E quando a gente fala em potencial, é importante a gente reconstruir aqui de uma forma bastante resumida, né, o conceito básico do yield gap, né? Notem aí que na barrinha, sei lá que cor que é essa, que é uma barra meio verde, meio cor de burro quando foge, a gente diz aqui em Piracicaba, né? A gente tem a produtividade potencial nessa barra maior, definida por radiação, temperatura, concentração de CO2 e a genética do cultivo. Ok? Se a gente estiver falando de produtividade potencial limitada por água, ou também conhecida como produtividade atingível, aí entra a água, que está entre parênteses ali, ok? E a gente define isso a partir de experimentação e modelagem agrícola, basicamente, ok? E a barrinha branca nos fala da produtividade reduzida ou afetada pelos fatores normais de cultivo de uma fazenda comercial, como fertilidade, insetos, pragas, doenças daninhas, compactação, enfim, qualquer outro tipo de fator redutor que a gente tenha, e a diferença entre elas a gente dá o nome de yield gap, ok? Esse termo se popularizou muito na década de 90, ok? Esse é o artigo que vocês estão vendo aí na parte lateral direita, aí, é um artigo clássico aí que traz, não é pela primeira vez, mas que sumariza esse conceito aqui. E desde então, vejam que a gente está em 2022 discutindo esse assunto, mas isso já vem há quase 30 anos atrás sendo discutido na Europa, nos Estados Unidos, então não é alguma coisa nova, mas que vem ganhando cada vez mais a atenção. Bom, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem uma iniciativa, um consórcio de pesquisadores que envolvem a própria Exalc, onde é que eu estou, mas também a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Goiás, a Embrapa,
a Universidade de Nebraska e outras instituições parceiras do Brasil aqui, na tentativa de fazer a caracterização do yield gap, seguindo um protocolo formal, usado a mesma coisa no mundo todo, tá? Baseado em experimentação massiva, em que a gente busca medir esse yield gap como uma primeira tarefa, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive o site está aí embaixo, logo abaixo do mapa, e eu fui lá e dei um print screen no mapa, só para vocês poderem dar uma olhada em como é que é o yield gap do milho, ok? O yield gap do arroz, eu não vou entrar, obviamente, porque a gente vai ter um dos palestrantes mergulhando nessa questão do arroz, que é o professor Alencar Zanon. O arroz irrigado, ainda mais especialidade, notem que ele está focado no sul do país, né? Um grande produtor nacional e mundial. O yield gap da soja, que o professor Rafael vai também na sequência aprofundar para nós aí discutir esses resultados. E o yield gap da cana, que eu vou tentar tomar aqui como estudo de caso, como exemplo. E a gente, inclusive, trouxe aqui uma citação importante de um estudo que saiu dessa análise do yield gap da cana, em que a gente, inclusive, faz uma análise sobre o potencial do Brasil de atender suas metas de produção de etanol e exportação de bioetanol, né? E a gente discute um pouco isso, baseado em relatórios do Ministério de Minas e Energia e outros órgãos públicos aí de políticas públicas brasileiras. A gente analisa um pouco isso e discute a viabilidade de atender essas metas aí, colocando inclusive um pouco em questionamento, tá? Obviamente, todos os artigos citados aqui a gente tem o maior prazer em compartilhar com vocês. Caso alguém queira dar uma olhada no artigo, é só me mandar um e-mail, ok? Desculpa, tocou o telefone aqui, perdão. Bom, e eu queria, pessoal, falar um pouquinho sobre pegando essa base aí, esse estudo inicial, né, de que é mapear o yield gap numa escala nacional, nas áreas produtoras nacionais, mergulhar um pouco sobre as causas do yield gap, que é como se fosse uma segunda fase nesse estudo, né? Talvez a gente possa resumir os estudos de yield gap em 3 fases. Primeiro, caracterização, como se a gente estivesse medindo a febre do doente, ok? Qual é o nível de infecção desse doente? Então, a gente faz esse tipo de mapa aqui para caracterizar o tamanho do yield gap e, primeiro, se existe yield gap, né? Talvez a gente possa estar produzindo de um modo espetacular, sem nenhuma restrição, mas a gente vê para essas culturas que a gente já conseguiu estudar aqui no Brasil, que assim, o yield gap ainda é relativamente alto, né? Então, que a gente, portanto, tem possibilidade de melhorar. Mas para melhorar o nível de produtividade, a gente precisa entender as causas. E quando a gente vai discutir causas, eu gosto muito de trazer esse estudo clássico aqui do Lobel, de 2019, em que ele nos mostra, se eu não me engano, é arroz, que eles estudaram. Perdão, pessoal. Eles estudaram na Ásia e eles comparam a produtividade clássica de produtores de arroz no mundo e comparada com produtividades em lavouras bem manejadas. E percebam que todos os pontos se deslocam para o eixo Y, né? O que quer dizer, na verdade, é que o manejo adequado melhora a produtividade. E eles usam isso como um argumento para para vender o peixe, para fazer aí a propaganda de que o manejo é, na verdade, a grande causa de yield gap das lavouras. Bom, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui, simplesmente porque eu estou com meu tempo um pouco restrito, mas a gente fez, no caso da cana-de-açúcar, alguns estudos que a gente conseguiu produzir aqui em parceria com usinas aqui do Centro-Sul brasileiro. E uma primeira causa de yield gap que a gente conseguiu identificar, pessoal, foi o decaimento da soqueira. A cana-de-açúcar, como talvez vocês já saibam, ela é plantada no ano e ela rebrota sem necessidade de replantio por 3, 4, 5, algumas lavouras bem manejadas por 10 até 20 anos, algumas delas, ok? O que é o desejo do produtor, mas normalmente elas precisam ser reformadas em média a cada 5 anos, porque a produtividade cai muito rapidamente e ela se torna economicamente inviável. Então, a gente reforma para que a produtividade suba e inicie um novo ciclo de queda.
O que a gente percebeu nesse estudo, pessoal, e a referência está embaixo para vocês, é que o decaimento é, na verdade, um fator que não é intrínseco às lavouras de cana, ok? Biologicamente, já se sabia que a cana seria, entre aspas, eterna, né? Ela é capaz de rebrotar com o mesmo vigor ano a ano, desde que ela seja bem manejada, e isso daqui destoa, como a gente pode ver no gráfico da direita, ok? No gráfico da direita, que os pontos, aqui a bolinha aberta, ela mostra o decaimento médio de 9 usinas brasileiras, enquanto que os quadrados abertos mostram o resultado de experimentos para diferentes estágios de corte aqui, sem decaimento de soqueira. Ou seja, esse decaimento aqui poderia ser reduzido, até mesmo eliminado. Então, essa é uma primeira causa de yield gap para entender por que as lavouras brasileiras produzem aproximadamente 50% do seu potencial. Se eu não me engano, o número me falha aqui, mas se eu não me engano é 48% na média ponderada brasileira. Um segundo fator, pessoal, que explica o yield gap das lavouras é exatamente a época de colheita. E com o mesmo banco de dados do estudo anterior, a gente gerou esse estudo aqui, ó, juntando as colheitas precoces no início da safra, no meio da safra e no final da safra, ok? E observando a produtividade dessas lavouras, desses canaviais, ao longo do seu ciclo produtivo. Só lembrando, o quadradinho é a cana-planta, quando ela é plantada, e a bolinha que vem na sequência é a soqueira 1, a soqueira 2 e assim por diante. Percebam, pessoal, como a cana no início da safra perde rendimento em termos de toneladas de açúcar por hectare. E por que a gente faz isso? Porque a cana não consegue ser estocada, então a gente precisa colher e processar imediatamente, se possível. Só que isso exige uma usina muito grande. Então, o fato da gente colher por 9 meses a cana não é uma decisão agronômica, mas sim uma decisão econômica, para diminuir o tamanho da usina. E, idealmente, a cana deveria ser colhida entre os meses de julho, agosto e setembro. Esse é o pico de máxima, que é exatamente esse mid aqui, ó, o meio da safra. Vejam só como a produtividade é muito maior lá, né? E diferente do que a gente consegue aqui. Então, o fato de a gente trabalhar com uma safra tão ampla é o segundo fator de yield gap da cana para explicar esses rendimentos relativamente baixos. Um outro fator, e é muito interessante esse estudo, pessoal, que a gente conseguiu identificar, é o fator de espaçamento. A cana, basicamente, não responde bem ao espaçamento que ela é mais plantada no Brasil, que varia de 1,4 a 1,5 metros de espaçamento entre linhas. Então, a gente percebeu que o espaçamento ideal da cana, isso baseado numa revisão biográfica muito intensiva, feita envolvendo experimentos que envolvem espaçamento e produtividade, espaçamentos em torno de 90 centímetros seriam mais adequados, 90 centímetros ou 1 metro seriam mais adequados do que 1,5 metro, que é o básico que a gente usa no Brasil. E a gente não consegue reduzir por conta do sistema de colheita. As máquinas ainda hoje têm uma dificuldade em colher espaçamentos menores, e isso a gente tem uma limitação aí imposta pela questão da mecanização. Perdoem estar acelerando um pouco aqui, eu sei que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, mas no final vou ficar disponível para tirar qualquer dúvida que tenha eventualmente surgido, tá ok? Bom, e um último trabalho aqui, pessoal, só para mencionar, foi um estudo desenvolvido pela Letícia, em que ela analisou dentro de uma usina comercial, ela tinha selecionado 10 talhões, um acabou se perdendo por causa de fogo, e ficaram 9 talhões. E ela desenvolveu, na verdade, um framework, um método que permite a qualquer usina que tenha interesse aplicar a análise de yield gap dentro dos seus canaviais, identificando qual o tamanho do yield gap, identificando quais os principais fatores de limitação de yield gap. E notem que ela conseguiu trabalhar aqui, no caso, com compactação do solo, daninhas, nutrientes, a fertilidade de forma geral, né? Falhas, doenças e pragas. Ela conseguiu fazer essa análise e notem que, por exemplo, no talhão 7, perceba, o yield gap dele é maior, e aí naquela cor, se eu não me engano, é nutrientes, a gente percebe a causa principal de yield gap dentro dessa análise, ok?
Bom, pessoal, aqui eu encerro a minha fala. Eu agradeço bastante a oportunidade e a paciência de vocês. E deixo aqui também o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, quem quiser ler qualquer paper que a gente compartilhou aqui. Vai ser um prazer e, obviamente, estamos disponíveis no final para tirar qualquer dúvida e debater qualquer assunto. Tá bom? Muito obrigado. Professor Gustavo, devolvo a palavra, agradecendo mais uma vez. Fábio, muitíssimo obrigado, excelente palestra, trazendo aí, né, o estado da arte sobre yield gap da cana-de-açúcar no Brasil, com trabalhos desenvolvidos aí pelo grupo, recentes, né, contextualizando de forma brilhante aí o problema, a questão da segurança alimentar relacionada, né, das mudanças climáticas, do risco, né, frente a essas mudanças e a variabilidade, e como o yield gap é uma ferramenta excepcional para indicar como podemos avançar gerando segurança alimentar sem degradar o meio ambiente de forma sustentável, repensando práticas, indicando onde o manejo deve melhorar, entre outros. Muito, muito bom mesmo. Agradeço bastante ao Fábio, né? Essas lives da SB Agro têm sido assim excepcionais, a gente está sempre aprendendo mais um pouco, a gente atua na área de agro, mas os temas são, né, conduzidos nas palestras por especialistas que ampliam muito a nossa visão e contribuem bastante, né, com quem trabalha com agrometeorologia no Brasil. Obrigado, Fábio. Eu vou passar agora a palavra para o professor Rafael Batiste, né, o nosso segundo palestrante de hoje. Professor Rafael. Rafael, brigadão aí por aceitar o convite, né? Rafael também participa atualmente da atual diretoria, então foi um convite, né, Rafael, quase que... Mas, independente disso, tanto o Fábio como o Rafael, como o Alencar, trabalham nessa área, né, desenvolvem pesquisas e publicam artigos participando de grupos internacionais que abordam o assunto, né, não só no Brasil, mas no mundo, e eles contribuem com essa visão do Brasil, né? O Rafael, ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em Engenharia de Biosistemas, agora Engenharia de Sistemas Agrícolas, né, na Exalc USP, Piracicaba, e ele realizou, no caso do doutorado, parte sanduíche na Universidade da Flórida, né? Ele desenvolve projetos tanto na área de agrometeorologia como em fitotecnia, trabalha com a parte de modelagem agrometeorológica, com simulação de produtividade, avaliação de produtividade, particularmente da soja, né, em condições climáticas atuais e futuras. Ele é co-coordenador do projeto Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project, a GMIP, né, o Soybean Team, então ele é da parte do time de soja, e colabora também no Global Yield Gap Atlas para a soja no Brasil, além de colaborar junto ao Ecosystem Modeling Team na Universidade de Leibniz, no Centro de Agricultura, né? Então, uma experiência extensa com artigos e projetos publicados, né? Mais de uma dezena de artigos na área, e vou passar a palavra para o Rafael, para a gente aproveitar também um pouco, né, do conhecimento dele nesse tema tão importante. Rafael, brigadão, pode ficar à vontade para a apresentação aí. Perfeito, Gustavo, obrigado. Um grande desafio aqui apresentar pós-Fábio, Fábio que foi meu professor durante o mestrado, doutorado, e a gente se espelhava para construir os artigos e o conhecimento, e é um prazer estar hoje dividindo espaço com ele e com o professor Alencar aqui na área de yield gap. Bom, a missão que foi me passada por nós mesmos, né, foi falar um pouquinho de yield gap para o Centro-Oeste com foco na cultura da soja, tá? Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho dos resultados que a gente tem para a soja, que é a principal cultura, mais focado para o Centro-Oeste, para tentar explicar um pouquinho do que são os fatores e quais os pesos. Eu gosto de trazer essa figura aqui porque o Fábio trouxe anteriormente os níveis de produtividade afetando aqui, né? Então, a gente tem diferentes níveis e a gente vai incluindo fatores, e cada vez mais o yield gap está saindo daquela pegada de divisão de déficit hídrico e manejo. A gente está começando a buscar um entendimento melhor
de quais são os fatores que estão definindo isso para a gente conseguir falar para o produtor ou para o consultor, ó, seu foco deve ser nesse fator. E eu gosto de trazer essa figura que a gente divide um pouquinho aqui, tem os fatores de clima, então radiação, temperatura, fotoperíodo, CO2, chuva, e eu posso incluir a irrigação aqui na jogada, que é um ponto importante na cultura da soja, vou destacar isso também. A gente tem toda a questão de manejo, data de plantio, ciclo, solo, local que vai estar afetando esse potencial da cultura. A gente tem todos os fatores de manejo, então limitação física, química, a competição entre as plantas, entre a planta e as plantas daninhas, limitação biológica, no caso da soja a gente tem toda a questão de nitrogênio, fixação de nitrogênio, tem as pragas e doença, e um ponto bastante importante quando a gente olha para a soja do Brasil é a questão de crescimento radicular, porque é ela que vai definir quanto desse solo a planta está explorando e quanto de água tem disponível, buscando reduzir os problemas de déficit que são muito comuns para a cultura da soja. Nesse sentido, eu gosto de trazer esses dois gráficos aqui, que é uma análise bem simples de yield gap, que a gente tem a tendência histórica de produtividade de 73, 74 até 2015, 2016. Os dados do IBGE, eu trago aqui 3 locais no Centro-Oeste, Formosa em Goiás, Rio Verde em Goiás, Chapada do Sul, Mato Grosso do Sul, e trago o Rio Grande do Sul como efeito de comparação. E nessas caixinhas vermelhas, a gente tem quantos quilos por hectare a melhoria do manejo aumentou de produtividade ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui Rio Grande do Sul aumentando 34 quilos por hectare por ano, então em torno de meio saco por hectare de aumento com a melhoria do manejo nessa tendência histórica, enquanto que Formosa, em Goiás, esse valor chega a 53, quase um saco por hectare de aumento por ano. Isso é importante para a gente entender como é que foi a evolução ao longo do tempo. E a partir daqui vem algumas projeções. Bom, a gente tem que atender a produção de alimento mundial. Será que as taxas que aconteceram no passado são suficientes? Quando a gente olha para esses números, a gente entende que não é o suficiente para atender as demandas que o Fábio colocou anteriormente de produção de alimento. Nesse sentido, a gente usa uma técnica aqui de remover essa tendência tecnológica ao longo desse período e normaliza isso para a condição mais atualizada. E aqui a gente traz essa variação, ela é exclusiva pela variação, pela variabilidade climática dessas regiões. E o desvio padrão, presente nas caixinhas vermelhas, mostra quais regiões têm maior ou menor desvio padrão ou menor ou maior variabilidade climática entre as safras. Então, Rio Grande do Sul, a gente conhece bastante, chegando a 434 quilos por hectare, enquanto que Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, já 242 quilos por hectare. Isso mostra que quanto menor esse número, menor a variação entre as safras, quanto maior esse número, maior a variabilidade climática, ou seja, o meu risco associado ele é maior nesse sentido. E aqui eu já consigo dividir um pouquinho do que é manejo e do que é condição climática em cada uma dessas regiões de análise. Nesse sentido, quando a gente fala em expansão ou aumento da produção de alimento, a gente traz 2 termos. A expansão, que é o aumento da área ou a mudança do sistema produtivo. Então, no Brasil, por exigência, a gente tem um cuidado com o meio ambiente, a gente preserva a floresta, então evita desmatar para expandir áreas, porque é uma exigência do mercado comprador dos nossos produtos. Mas, por outro lado, essa expansão, principalmente de soja, milho e cana, ela pode ocorrer nessas áreas de pastagem. A gente tem em torno de 200 milhões de hectares de pastagem no Brasil, boa parte degradada, e a gente pode expandir melhoria do próprio pasto, melhoria ou a expansão da cultura da soja, do milho, da cana, sobre essas áreas, a gente expande a agricultura sem a ocorrência de desmatamento. Por ser expansão sobre áreas já agricultáveis, a questão de yield gap é muito importante, porque é ali que eu vou entender quais são os fatores limitantes. Então, se eu vou para uma nova área, uma pastagem degradada, por exemplo, e eu conheço aquela minha área, conheço qual que é a limitação climática para a minha cultura, seja soja, milho, conheço quais os fatores são os principais limitantes naquela área de pastagem, eu consigo construir uma política ou uma estratégia em que eu defino, essa região tem um potencial melhor para a soja, eu preciso ter subsídio para aplicação de calcário, ou melhoria do perfil de solo, ou descompactação de solo, ou a implantação de outra cultura previamente da soja. Então, a expansão ela também é importante, mas desde que associada com essa questão de yield gap, para a gente entender os fatores limitantes.
Por outro lado, a gente foca bastante em intensificação, porque quando eu intensifico, eu aumento a rentabilidade, porque eu estou produzindo mais na mesma área, eu sou mais eficiente, eu reduzo os problemas ambientais, então eu consigo ser mais eficiente. Então eu gosto de dar o exemplo. Hoje, a agricultura, a gente vai no supermercado, vamos dar um comparativo quando a gente vai no supermercado. Se você vai hoje usar os índices que a gente tem de yield gap, é a mesma coisa que você ir no supermercado, pegar 5 kg de arroz e no trajeto do supermercado até em casa você perder metade disso, tiver só com a metade desses 2,5 kg. Então hoje o clima está disponibilizando um potencial para a gente tem um potencial climático definido pela produtividade potencial ou produtividade atingível, e a gente está colhendo metade disso. Então existe um gargalo aí que é o yield gap que a gente consegue explorar. E aqui a gente tem um exemplo do potencial produtivo da soja. Aqui é os mesmos resultados do mesmo site que o Fábio comentou, do Global Yield Gap Atlas. Se a gente pegar aqui no Brasil, eu tenho potencial aqui de produtividade atingível, considerando temperatura, radiação, fotoperíodo e a questão de déficit hídrico. Na região sul do Brasil, a gente tem em torno de 75 a 84 sacos por hectare. Na região central do Brasil, de 84 a 92 sacos por hectare. E mais ao norte do Brasil, passando no potencial de 100 sacos por hectare. Isso é onde a gente pode chegar olhando para experimentos, para as áreas de bom manejo. Então, são valores possíveis de ser alcançados nessas regiões. E aí, quando a gente olha para o yield gap da soja, quanto que a gente está perdendo desse potencial quando a gente compara com a produtividade real? Gosto de trazer aqui o barrilzinho da lei do Mini, muito utilizado lá em fertilidade. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? O meu clima, ele vai ter um limitante aqui. Quanto menor for a minha perda por causa de outros fatores que não o clima, mais eficiente eu estou sendo. Se a gente pegar aqui para a soja, que é a soja de sequeiro, quando eu olho para a região central do Brasil, que essas bolinhas, essas estrelinhas amarelas, está perdendo aí de 50% a 60% daquele máximo que eu tinha de produtividade. Então, estou perdendo por causa de manejo, não é clima, é exclusivamente por causa de manejo. Quando eu olho aqui para a região sul, já tem uma variação um pouquinho maior. Tem regiões perdendo de 20 a 30, tem regiões perdendo aqui de 10 a 20. Então, como a condição climática é um pouquinho mais, tem uma variação maior no centro-sul do Brasil, meu potencial é menor, eu tenho uma perda por yield gap um pouquinho menor do que áreas de maior potencial. Enquanto que regiões aqui do Mato Grosso, mais ao norte do Mato Grosso, tem essa perda de produtividade variando aí de 20 a 30%. Então, é isso que eu estou perdendo em função do que o clima está disponibilizando para o meu ambiente. Aqui outro mesmo exemplo para a cultura do milho. Então, se a gente pegar lá milho safra, sul do Brasil, chegando a 200 sacos por hectare de potencial. Quando eu venho para o milho safrinha aqui, eu tenho potencial de 150 a 216 sacos por hectare. Isso é possível de ser alcançado no milho safrinha. Quando eu olho para o yield gap do milho sequeiro, eu tenho região aqui sul, lugares com menos de 20% de perda de produtividade, enquanto que regiões aqui eu chego a 50%, 60% de produtividade, até regiões aqui chegando a 60% a 70% de perda por causa da limitação de manejo. Então, esses são alguns valores aqui, pensando em intensificação de agricultura. Isso que eu estou perdendo, eu posso melhorar meu manejo e aumentar o potencial dessas áreas em função do melhor manejo que eu estou adotando. Bom, só que um ponto muito importante quando a gente fala de yield gap é quem que é a nossa referência. Quando a gente fala em yield gap, você sempre tem uma referência que é utilizada como não apenas uma, mas várias áreas são a referência que tem um manejo adequado, tem uma boa condução daquela área, que vai ser minha referência para mim ajustar os modelos de simulação e, a partir disso, aplicar para outras regiões. Aqui eu trago 3 estudos que a gente faz uma análise, os próprios resultados do GIGA, que foi isso que eu mostrei, do Global Yield Gap Atlas, seguido aqui por um trabalho que a gente desenvolveu em 2018, utilizando os dados do Comitê Estratégico Soja Brasil, que faz a competição de produtividade no Brasil para a soja. A gente avaliou mais de 200 áreas, 3 safras, e o último trabalho aqui, a gente junto com o professor Centeiras, lá em 2015, utilizando resultados de VCU, né, valor de cultivo e uso de cultivares, onde as empresas detentoras de semente faz a avaliação dessas cultivares para ver se vai lançar ela ou não. A gente utilizou dados aqui de mais de 100 cultivares, com mais de 1.000 resultados de produtividade,
com safras de 2008 a 2011. Então, nesse estudo, a gente viu que, quando a gente olha aqui para o giga, nossa perda por manejo ela gira em torno de 40 sacos por hectare, enquanto que a produtividade real foi de 50. Então, estou perdendo 40 sacos por causa de manejo. Nesse trabalho que a gente fez com o professor Centeiras lá em 2015, a nossa perda por manejo era só de 8 sacos. Bom, só que em 2018, usando o mesmo modelo que a gente usou aqui em 2015, com uma calibração usando os campeões do SESB como referência, essa perda por manejo chegou a 58 sacos por hectare. Então, a gente pode ver que uma boa diferença entre esses dois estudos, né, o 2018 e 2015, e quando a gente olha para a perda por déficit hídrico, nos campeões aqui do SESB chegou a 49 sacos por hectare, e nesse trabalho de 2015 chegou a 23 sacos por hectare. Então, vejo que mesmo modelo, mas olhando para uma referência diferente, eu posso ter interpretações diferentes dos resultados. Então, o trabalho de 2015, a gente usou áreas de baixo potencial produtivo, o máximo que a gente observava era em torno de 80 sacos por hectare, então o modelo foi ajustado para chegar nesse potencial de 80. Área foliar, profundidade do sistema radicular, ciclo, então a gente foi ajustando isso. Então, em função dessas referências, os meus resultados também vão mudando em função do que a gente vai observando nos estudos. E aqui eu trago só uma comparação de que a gente tem potencial para explorar para a cultura da soja, que no Brasil, entre 2008 e 2017, houve um ganho de 60 quilos por hectare por ano, ou seja, em torno de um saco por hectare por ano. A gente saiu de uma média nacional de 44 para 56 sacos por hectare. Já na média das 10 maiores produtividades do SESB, entre 2008 e 2009 e 2017, a safra 2008-2009 e a safra 2017-2018, esse ganho foi de 216 quilos por hectare por ano. A gente saiu de 82 sacos por hectare de média, lá em 2008, para 118 sacos por hectare em 2017, usando os 10 maiores produtividades escritas no campeonato. E aí a gente comenta muito a questão de rentabilidade. Será que é viável economicamente? Então, a partir dos últimos anos, o SESB fez uma análise econômica e se mostrou que esses campeões de produtividade, além de ter maior produtividade, eles também têm rentabilidade, porque a maior produtividade nem sempre ela é associada com maior gasto em fertilizantes ou maior gasto em semente. O ganho de produtividade está associado a melhores práticas de manejo. Então, vai além do financeiro, vai melhorar isso a partir de um melhor manejo, um manejo mais adequado, mais eficiente, um direcionamento eficiente desse recurso utilizado. E o yield gap é muito importante, porque dentro de cada talhão, o comportamento é diferente. A gente pode identificar isso com o yield gap e direcionar aonde o produtor precisa melhorar o manejo ou aonde ele precisa fazer um investimento, certo? Aqui eu vou trazer um pouquinho desse estudo que a gente fez em 2018. Aqui são as áreas que a gente utilizou em todo o Brasil. Então, aqui são diferentes safras e diferentes talhões que foram utilizados, foram inscritos no campeonato. E o que é interessante destacar aqui sempre a gente ouve falar que a perda de produtividade está associada à quebra por déficit hídrico. Mas será que é isso mesmo? Então, aqui nessas áreas, a gente usou dois índices. Usou a eficiência climática, que é a produtividade atingível pela produtividade potencial, e representa esses valores aqui de 0,60 a 0,80. A diferença de um é quanto que eu perdi por déficit hídrico. Então, por exemplo, nesse caso, quando eu olho pelo percentual de locais, que eram 200 áreas, eu vejo que menos de 13% dessas áreas, aqui 13,5% dessas áreas, estavam numa condição climática limitante em termos de déficit hídrico, uma quebra por déficit hídrico maior que 40%. O restante das áreas estavam com menos de 40% de quebra de produtividade por causa do déficit hídrico. Agora, quando eu olho a eficiência agrícola, que me diz desse máximo disponibilizado pelo clima, quanto que o produtor realmente converteu em produtividade, a gente pode ver que 56% das áreas tinha uma eficiência agrícola menor que 60%, ou seja, o produtor está perdendo mais que 40% desse potencial por limitação de manejo. Tá? Nesse sentido,
A gente buscou entender um pouquinho melhor de como que o déficit hídrico, como que é essa relação entre perda de produtividade por manejo com disponibilidade hídrica. Então, a gente fez um estudo aqui com 4 locais no Centro-Oeste, a gente pegou Peixe, no Tocantins, Barreiras, na Bahia, Cristalina e Rio Verde, aqui em Goiás. E aí fez uma relação entre a eficiência climática, ou seja, quando eu tenho 100%, significa que eu não perdi nada por déficit hídrico. Toda a minha produtividade, toda a demanda hídrica foi suprida pela condição de ambiente. E a eficiência agrícola é, desse máximo que o clima disponibilizou, quanto que foi convertido em produtividade real. E a gente encontrou essa relação aqui, mostrando que em ambientes com uma boa disponibilidade hídrica, com uma baixa quebra de produtividade por déficit hídrico, eu tinha menor eficiência agrícola. Em ambientes com maior seca, com maior déficit hídrico, maior quebra de produtividade por causa do déficit hídrico, eu tinha uma tendência de aumentar a eficiência agrícola, ou seja, o produtor buscar chegar mais próximo desse máximo que o clima estava disponibilizando. E é o que o Giga, de certa forma, também observou. A gente viu que região sul do Brasil, maior quebra por déficit hídrico, maior eficiência. Quando eu olho para a região centro-oeste, norte do Brasil, menor potencial, menor quebra por déficit hídrico, mais quebra por manejo, tornando as regiões com produtividade real muito parecida, em torno aí dos seus 3.000, 3.500 quilos por hectare, certo? Vou passar esse aqui, que é depois a gente pode compartilhar esse trabalho, mas aí eu trago um pouquinho assim dos grandes desafios que a gente tem em termos de clima e manejo para o Centro-Oeste. Então, aqui é a classificação climática do Brasil. Vou pegar 3 locais aqui: Rio Verde, Peixe no Tocantins e Caxias no Maranhão. Nosso balanço hídrico clássico, aqui o déficit hídrico e o excedente hídrico dessas regiões. E aqui eu tenho o primeiro ponto que a gente pode estar explorando, é a questão de data de semeadura. Então, veja que Rio Verde, a soja tem uma data de semeadura, Peixe já muda um pouquinho, quando eu vou lá para Caxias, no Maranhão, já tem uma mudança por causa do extrato aqui do balanço hídrico. Milho safrinha é a mesma coisa. Essas 2 regiões muito parecidas, mas quando eu vou para outra região, as datas preferenciais mudam. Então, essa é um dos principais pontos. A gente tem que estar atento a isso. O Fábio destacou para a cana-de-açúcar e para as culturas agrícolas também. Então, a gente vem com o objetivo de aumentar a produção de alimentos, mas eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque o pessoal prioriza uma soja seguindo o milho safrinha, e muitas vezes você coloca a soja numa data de maior risco para tentar pegar o milho numa data melhor, mas acaba que, dado atraso de chuva e limitantes climáticas, ambas culturas ficam em datas não favoráveis, o que pode retornar em boa produtividade, mas eu tenho um risco mais elevado dentro do meu sistema. Aqui é um trabalho bastante interessante, feito pelo João Dantas, junto com o professor Durval. Eles avaliaram 2 áreas. Essa área de cima aqui é a área de Piracicaba. Pode ver que a raiz superficial da soja concentrada nessa região mais superficial, e nessa área de baixo, que é uma área aqui em Goiás, em Goiatuba, pode ver que a gente tem a presença de raiz em maior profundidade. E eles avaliaram num período qual foi o consumo hídrico e da onde que saiu essa água no perfil do solo da cultura. Quando eles pegaram a área de Piracicaba, essa linha superior aqui, 80% da demanda hídrica da cultura foi alcançada na camada de 10 a 20. Então, todo o consumo aqui de 80%, que é o que a gente considera para avaliar onde está o volume principal de raiz, ocorreu aqui em torno de 10 a 20 centímetros. Ou seja, a planta tirou toda a água que ela precisava de 0 a 20 centímetros. Enquanto que Goiatuba, com uma distribuição melhor da raiz no perfil do solo, você pode ver que tem uma extração gradativa. Conforme eu vou aumentando a profundidade, vai aumentando aqui o consumo hídrico da cultura. Ou seja, os 80% da demanda só foi alcançada a 70 a 80 centímetros. Bom, por que isso é interessante? Quando a raiz está acessando todo o perfil e eu tenho um período de déficit hídrico, essa planta consegue acessar essa água em profundidade e enfrentar esse período de seca, o que pode ser favorável para a produção da cultura, reduzindo as perdas por déficit hídrico. Enquanto que a raiz superficial, se eu não tiver déficit hídrico, ela não vai ter problema nenhum, mas no momento que faltar água, a reserva que essa planta tem é muito menor do que a que tem um perfil mais profundo. Então, a gente tem que buscar esse perfil profundo para reduzir o risco climático para a cultura da soja.
Aqui um outro grande desafio que a gente tem, os vários sistemas produtivos. Então, a gente tem um sistema soja seguido de milho safrinha, com tomate, muito comum aqui na região central de Goiás. Tem outro sistema que eu saio da soja e vou para o algodão. Tem outro sistema que eu saio da soja, vou para o milho e vou para o feijão. E aqui a gente pode utilizar a irrigação como uma forma de melhorar a produção de alimento dentro desse sistema. Então, posso fazer uma irrigação suplementar na soja, no milho, e aí depois essas culturas do período da seca eu posso estar atuando com eles para irrigação 100% via o suprimento hídrico, 100% via irrigação, dado ao momento que eu estou cultivando essas culturas. Então, entro com a soja aqui em outubro, tem uma boa disponibilidade, entro com o milho aqui em fevereiro, talvez eu precise suprir um pouquinho do final aqui do ciclo e depois eu entro com a minha cultura totalmente irrigada aqui nesse período de seca. E isso eu consigo potencializar a produção de alimento. Nesse estudo, a gente fez uma análise de qual que é a produção de alimento do sistema soja-milho. Então, qual que era não olhando para a produtividade, mas sim produção de caloria, produção de proteína desses sistemas. E o que a gente pode destacar é que quanto mais cedo o plantio, então aqui início de outubro, melhor é o plantio da soja, melhor vai ser o resultado do milho. Mas quando a gente olha para esse mapa aqui, engloba Goiás, parte do Triângulo Mineiro, parte do Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, a gente vê que em 1º de janeiro não é todas as regiões que vão atender a demanda hídrica no período inicial da cultura. Então vejo que essa área vermelha, menos de 40% dos anos eu tenho um suprimento adequado, ou seja, nos outros 60% eu não vou ter água para fazer o plantio. 15 de outubro começa a melhorar em algumas regiões, mas para toda essa região central só vou conseguir uma boa disponibilidade hídrica a partir de 1º de novembro. Ou seja, planta soja em 1º de novembro, uma data adequada, mas vou perder no milho safrinho. E a gente queria entender, será que compensa eu arriscar uma produtividade menor de soja em 1º de outubro para produzir alimento visando o milho safrinha? A gente fez uma análise aqui, considerando, nesse gráfico aqui a gente tem a simulação aqui de produção de energia do sistema soja-milho, essa linha verde, essa superior, considerando que eu fiz o plantio da soja, seguido do milho safrinha, e eu computando aqui para toda essa região qual que foi a produção de energia em termos de caloria, sem a presença do yield gap. Já nesse outro gráfico aqui, eu tenho a presença do yield gap médio que a gente observou nessas regiões. Então, quando eu pego o sistema soja-milho, se eu fizer o plantio mais cedo, eu tenho maior produção de energia e começa a decair a partir daqui. Agora, quando eu pego aqui a produção com o yield gap, já tem um valor mais baixo. Então, por exemplo, o atraso da data de semeadura de 1º de outubro para 1º de novembro, eu já tenho 13% a menos da produção total de calorias do meu ambiente. Agora, quando eu pego o yield gap, essa diferença com o yield gap, sem yield gap, em torno de 50% a menos de calorias quando eu vou fazer a inclusão do yield gap dentro do meu sistema. E quando eu considero aqui a data de 1º de novembro, essa diferença chega a 70%. Ou seja, eu tenho a perda de produção de alimento pela mudança de data, que leva a uma quebra de produtividade do milho, principalmente, mas também a presença do yield gap é o fator chave para a produção de alimento no meu ambiente. E aqui, para a gente finalizar, quando a gente olha para o yield gap, a gente precisa olhar todo o sistema, então considerar todos os fatores. Então, a gente tem aqui todos os fatores atuantes, e a gente pode explorar cada um deles, entender como é que cada um está afetando a produtividade, fazer o diagnóstico dentro desses fatores e atuar aqui olhando para o clima, para o solo e para o meu sistema, para a partir disso fazer as intervenções. Nesse sentido, gostaria de divulgar aqui esse livro que a gente está com o lançamento programado para novembro de 2022, em que a gente fez uma associação aí dos ambientes de produção para a cultura da soja, trazendo um pouquinho dessa pegada climática, principalmente com os manejos que a gente pode estar atuando para reduzir as perdas de produtividade dentro do sistema produtivo da cultura da soja a nível de Brasil. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Eu queria agradecer aqui pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas lives e acho que é um tema bastante importante e a gente pode avançar nesse conhecimento e ter mais parceiros na construção do yield gap. Aqui a gente tem umas fotos do nosso grupo de pesquisa, então o pessoal trabalhando aí
dentro da agrometeorologia, dentro do UGAP para diferentes culturas no Centro-Oeste. Obrigado, Gustavo. Rafael, muitíssimo obrigado, mantendo aí a excelência das palestras, excepcional, avançando aí para a gente entender melhor os conceitos relacionados a yield gap, onde é que a gente pode avançar mais, quais fatores, né? Bem, novamente, no limiar aí do conhecimento, trazendo esses estudos de vocês, né, na região Centro-Oeste, com soja e milho, Rafael, diretamente lá da Federal de Goiás, conduzindo, coordenando esses estudos, né, associado com diversos colegas aqui no Brasil e no exterior. É bastante interessante esse tema, né, fazendo um adendo, que tem muita ciência por trás, e às vezes a gente vê o resultado no mapa, que é um resultado que é importantíssimo para a agricultura brasileira, apontando onde a gente pode, né, trabalhar para melhorar a nossa produtividade, mas por trás tem a parte de modelagem, tem toda essa parte de fisiologia, ecofisiologia, solo, né, que o agrometeorologista trabalha bem. Então, vale destacar, né, que a agrometeorologia, trabalhando aí com a parte de desenvolvimento dos métodos da ciência e levando para o nosso produtor esse conhecimento prático para auxiliar a agricultura nacional. Né? Muito bom, a agrometeorologia cada vez mais avança. Né? Quando eu comecei a agrometeorologia, nem se compara ao que a agrometeorologia atualmente é. Brigadão aí, mais uma vez, parabéns. Vou convidar agora o nosso próximo palestrante, professor Alencar Zanon. Professor Alencar, boa tarde. Muitíssimo obrigado aí por aceitar o nosso convite, compor essa equipe forte, hein? Muito bom. Realmente as palestras de hoje, né, estão agregando bastante para mim e com certeza para o público que nos ouve hoje. Vão sair daqui com outra visão e, já estou querendo trabalhar com yield gap, hein? Vou conversar com vocês depois dessas palestras, com certeza, para ver o que podemos fazer com relação a esse tema. O professor Alencar, né, ele é graduado em agronomia também pela Universidade de Santa Maria e Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, né? Ele fez doutorado em Santa Maria e na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Foi extensionista, tem uma vasta experiência em extensão, nem vou destacar toda a experiência dele em extensão, que é muito bom. O Alencar está ali próximo do produtor, vendo a realidade, trazendo esse conhecimento que é importantíssimo, né, da ponta ali da demanda da nossa agricultura para a academia, né, que faz parte das nossas atribuições, né, e eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais isso. O professor Alencar, ele foi, né, professor, atualmente ele é, né, professor adjunto do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, foi coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola, também da Federal de Santa Maria, e professor visitante da Universidade Nacional de Entre Rios, Argentina, em 2019, e da Universidade de Nebraska, agora em 2022. Participa também e colabora desses projetos, né, globais relacionados ao Yield Gap, né, o projeto global Yield Gap and the Water Productivity Atlas, entre outros, e desde 2020 é consultor da Alliance of Biodiversity International and the International Center for Tropical Agriculture, entre outros, né, desenvolvendo pesquisas, estudos, publicando não só artigos, né, vale destacar, como o Rafael apresentou, artigos, livros, né, é o nosso youtuber aqui do grupo, destacando-se também na internet. Procurem eles nas redes sociais, procurem as redes sociais da sociedade, dê um like para a gente e nos sigam. Alencar, brigadão, vou passar a palavra agora para você. Pode começar a sua palestra quando quiser. Muito obrigado, professor Gustavo. É uma satisfação muito grande compartilhar essa tarde de quinta-feira com professores que sempre foram nossas referências, professor Gustavo, professor Fábio, professor Rafael. E também destacar que nós, na agrometeorologia, somos um grande time, e nesse tema em específico que nós nos dedicamos, a gente tem o prazer muito grande de trabalhar de uma forma muito forte e unida com o professor
Fábio e com o professor Rafael. Então, realmente é um prazer muito grande e, da mesma forma, é um desafio ainda maior fazer uma apresentação depois de duas excelentes abordagens sobre o tema de yield gap e as suas aplicações nas lavouras de cana, de soja e de milho. Parabenizamos o professor Fábio e Rafael pelas excelentes apresentações e agradecemos muito ao professor Gustavo pela condução do trabalho. Da mesma forma, gostaria de agradecer aos alunos do Grupo Exalc Clima, porque se não fosse eles, não seria possível nós estarmos aqui. Então, com certeza, é um exemplo para todos nós, em todas as universidades brasileiras, e onde a gente deve olhar menos os problemas e buscar mais soluções e trazer resultados. Então, felicitações ao grupo da Exalc Clima pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo e nós agradecemos enquanto Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Como o professor Fábio comentou na primeira palestra, se nós fôssemos dividir o yield gap em 3 momentos, nós teríamos o primeiro momento de determinação do potencial e das lacunas, um segundo momento, quais são as causas que promovem as lacunas de produtividade, e um terceiro momento, aonde nós, sabendo o potencial, tendo determinado as causas, nós voltarmos para dentro da lavoura do produtor e produzir mais alimentos, ou seja, diminuir a lacuna de produtividade e, mais do que isso, produzir com sustentabilidade. E é isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês hoje à tarde. Então, está sobre nossa responsabilidade apresentar o potencial e as lacunas de produtividade em arroz irrigado. E cabe destacar, e o professor Fábio e o professor Rafael colocaram muito bem, a agricultura a nível mundial, ela tem um destaque que faziam muitos anos que talvez não se tinha, ou pelo menos a agricultura não estava na primeira página de alguns jornais, algumas revistas importantes a nível mundial. Se pensarmos na revista The Economist, faziam já quase 40 anos que nós, enquanto produtores de alimentos, não ocupávamos a primeira página. Uma das últimas vezes tinha sido com Norman Burr, o pai da Revolução Verde, e essa é uma representação desse senhor que, com certeza, aí ajudou a alimentar o mundo. Mas nesse ano, novamente, a agricultura ela volta a ocupar a primeira página da The Economist, mas, infelizmente, nós temos essa espiga de trigo, que, de um lado, é o nosso pão de cada dia, mas, nesse caso específico, representa a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e essas caveiras, no lugar das espiguetas, representam as mortes que ocorreram na guerra. E, além disso, uma mensagem muito clara que, com o aumento da população mundial, como o professor Fábio apresentou muito bem, nós precisamos produzir mais, e o número nos próximos 30 anos é mais ou menos 50%, ou seja, nós temos que aumentar a produção de alimentos no mundo em 50%, e o desafio é, além de aumentar a produção, é produzir com sustentabilidade. Então, de um lado, nós estamos de volta na capa da revista, isso é muito bom, a agricultura ocupando as primeiras páginas, e de um outro lado, temos nós o grande desafio de produzir mais e com sustentabilidade. E nessa linha, o tema de yield gap, ou de lacunas de produtividade aplicadas diretamente na lavoura, assume um cenário de protagonismo. E pensando nós, em Brasil, como grandes produtores de alimentos, temos aí um desafio gigantesco pela frente. Trazendo as informações do Global Yield Gap Atlas, e realmente a metodologia utilizada por esse projeto é muito interessante, porque permite fazer comparações entre países por utilizar a mesma metodologia. Se nós pensarmos em arroz, que está aí junto com o trigo, sendo o segundo ou terceiro cereal mais produzido no mundo, nós conseguimos observar a nível de globo que hoje, na América, pensando Brasil, Argentina e Uruguai, nós temos o maior potencial de produtividade de arroz no mundo. Apesar
de representarmos um pouco menos de 2% da produção global de arroz mundial. Nós temos aqui na América o maior potencial de produtividade de arroz no mundo, que está aí na faixa de 14, 15 toneladas. De um outro lado, nós temos a China, com um potencial de 9, 10 toneladas por hectare, mas podendo fazer 2 cultivos de arroz por ano, em algumas regiões até 3 cultivos de arroz por ano. Então, a metodologia de potencial de produtividade, de gap, permite comparar diferentes sistemas de produção. Então, se nós pensarmos em cultivos isolados, nós no Brasil ou na América temos a oportunidade de fazer um cultivo de arroz por ano, pensando em Brasil, Uruguai e Argentina. Então, e um potencial de 15 toneladas. Na China, que produz sozinha 30% do arroz global, tem um potencial de 10 toneladas, mas com a possibilidade de produzir 2 ou 3 cultivos de arroz por ano. Então, permite nós fazer algumas comparações que são bem interessantes. De um outro lado, tendo um mapa global, como é o caso desse projeto, nós conseguimos ver que o Egito é o maior produtor de arroz, pensando em produtividade média. Aqui nas Américas, nós temos o Uruguai liderando, ou seja, as maiores produtividades médias vêm do Uruguai. E também não somente comparar a produtividade média, porque a gente já viu que nós temos potenciais diferentes. Então, se nós pensar em comparar Brasil com China, olhar a produtividade média, nós estamos olhando coisas diferentes. Para nós poder fazer comparações, nós temos que olhar a lacuna de produtividade, ou seja, o yield gap, aonde nós temos o potencial como o valor de 100%, pode ser 10 na China e 15 no Brasil, e a produtividade média relativizada, ou seja, quão distante nós estamos do potencial produtivo. E aí nós observamos que aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai, nós temos uma oportunidade muito boa, porque nós estamos com uma lacuna de produtividade de 6 a 8 toneladas por hectare, enquanto que esses países que são os maiores produtores mundiais têm uma lacuna de produtividade variando aí de 2 a 5 toneladas. Então, nós conseguimos ter uma visão de onde nós podemos fazer a maior inversão, onde nós devemos fazer a maior inversão com base na oportunidade que se tem. Ou seja, quanto maior é o gap, e aí vamos olhar para o Brasil, que é o foco da nossa live de hoje. Nós temos bons produtores, nós temos tecnologia disponível do ponto de vista de genética, de trator, de semeador, e temos uma lacuna relativamente grande. Ou seja, pensando em produzir alimentos para alimentar essas 3 bilhões de bocas que nós teremos nos próximos 30 anos, com certeza o Brasil, a América do Sul, são lugares que são muito importantes ou que têm uma oportunidade relativamente grande. Nessa linha, como o professor Fábio e o professor Rafael comentavam, o primeiro ponto, se nós pensarmos em realmente ser sustentáveis, é saber qual é o potencial de produtividade. Se nós fazermos uma comparação e pensarmos em dar um mergulho no mar, por exemplo, e chegar lá na parte mais profunda, nós devemos ter mais ou menos mensurado quantos metros de água tem acima de nós, para nós determinarmos aí o quanto de energia nós devemos inverter para chegar na superfície do mar com tranquilidade. Da mesma forma, a lavoura. Se nós quisermos ser sustentáveis e ganharmos dinheiro produzindo, nós precisamos saber qual é o nosso alvo e, a partir daí, determinar quanto insumo e quanta energia nós devemos inverter. Mas nós, enquanto produtores, não buscamos o potencial de produtividade, mas sim o valor que traz maior retorno em inversão. E os estudos teóricos e práticos também já nos mostram que o valor que o produtor deve buscar a nível de lavoura está ao redor de 70% a 85% do potencial de produtividade. E com base no que ele vem produzindo, nós temos aí a determinação dos fatores que promovem a lacuna de produtividade. Então, pensando em quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, a live vai ficar gravada, e está focado numa produção sustentável de alimentos,
O primeiro passo é determinar o potencial, depois disso, calcular 70% a 85% do potencial. Isso varia um pouco com a região, com a disponibilidade hídrica, mas é o valor que traz maior retorno à inversão, ou seja, maior lucratividade. E com base nessa diferença entre os 70% a 85% do potencial e a produtividade média, nós temos claro qual é a nossa lacuna. A partir daí, nós precisamos fazer o diagnóstico de quais são os fatores que estão limitando produtividade a nível de lavoura. Então, esse é o desafio que nós temos e esses são os passos que nós precisamos seguir para aumentar a produtividade com sustentabilidade. E aí nós viemos trabalhando com arroz, em virtude de, aqui no Rio Grande do Sul, nós produzirmos 70% do arroz produzido no Brasil, buscando entender e decompor um pouco essa lacuna de produtividade. Então, nós fizemos o acompanhamento a nível de lavouras de produtor nos últimos anos, já se vão aí mais de 500 lavouras acompanhadas, com o objetivo de verificar o quanto nós temos de lacuna de produtividade. Então, vamos fazer uma média aqui de 4 anos. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos uma lacuna de produtividade de 7,2 toneladas por hectare. Os produtores estão perdendo, na média, 1,4 toneladas por hectare por erro na época de semeadura. Estamos perdendo 0,8 toneladas por hectare por escolher a cultivar errada e 5 toneladas por hectare está na conta de nutrição, planta daninha, insetos e doenças. Ou seja, depois de determinado a lacuna de produtividade, nós começamos a estratificar ela, como vinha comentando o professor Rafael Batiste. Para que com isso o produtor, o consultor, consiga saber qual é o alvo que ele precisa atacar primeiro. Então, nós viemos trabalhando com muita força nesse sentido. Esse é um trabalho que nós publicamos recentemente com foco em lavouras de produtores. Então, se nós pensarmos aqui, nós estamos no Brasil, no sul do Brasil nós temos o Rio Grande do Sul, e aqui ampliando um pouco o mapa do Rio Grande do Sul, nós temos a região produtora de arroz. Então, metade do Rio Grande do Sul produz arroz, essa área aqui em verde. Cada bolinha azul dessas representa uma das 324 lavouras que foram acompanhadas de 2015 a 2018. Então, foram acompanhadas todas as práticas de manejo. E aí, com isso, determinamos o potencial, determinamos a lacuna e nós conseguimos dar o segundo passo, que é identificar quais são os fatores que estão provocando perda de produtividade dentro da lavoura de arroz. Para isso, nós separamos os produtores que têm alta produtividade e baixa produtividade. E aí nós conseguimos chegar a alguns resultados, de um ponto de vista bem prático. Separando os produtores de alta produtividade e baixa produtividade, nós temos os seguintes valores. Alta produtividade, o tercio superior produzindo 10 toneladas por hectare. O tercio inferior ao redor de 7 toneladas por hectare. Então, do ponto de vista de manejo, o que está ocorrendo de diferente? Primeiro ponto, época de semeadura. Os produtores que estão semeando mais no cedo, eles estão no grupo de alta produtividade. Momento ou quantidade de nitrogênio aplicado nas lavouras de alta produtividade. Nós observamos aqui uma diferença de 26 quilos a mais nos produtores que estão no tercio superior de produtividade. Do ponto de vista daquelas práticas de manejo que não acarretam em custo para o produtor. Por exemplo, fazer rotação de culturas. Nós observamos que no grupo de altas produtividades, praticamente 65% dos produtores fazem rotação com soja. Enquanto que os produtores que estão no tercio inferior, 70% faz monocultura de arroz. E assim, sucessivamente, nós conseguimos fazer para outros fatores de manejo. Então, conseguimos diagnosticar o que estão fazendo os produtores de alta produtividade e o que estão fazendo os produtores de baixa produtividade. Diagnosticado isso, nós temos que ver quais são os fatores de manejo que nós precisamos atacar primeiro. E aí nós, através dessa árvore de regressão, conseguimos enxergar qual é o primeiro fator que nós precisamos intervir, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos os produtores que estão produzindo 10 mil quilos por hectare, e à medida que a gente vai indo
nesse sentido, nós temos uma redução da produtividade média das lavouras. Então, o primeiro fator que divide alta produtividade e baixa produtividade, rotação de culturas. Segundo fator, nutrição, quantidade de nitrogênio aplicado. Pensando nesses produtores que têm produtividades entre 7 e 8,7 toneladas por hectare. Época de semeadura é um player importante, ou seja, quem semeia a lavoura mais no cedo produz mais arroz. Então, isso é muito importante do ponto de vista de aplicação dos resultados do trabalho de yield gap, ou seja, um produtor, com base no conhecimento da sua lavoura, ele, observando esses resultados, ele consegue ter um diagnóstico do que ele precisa intervir a nível de propriedade, a nível de lote, a nível de lavoura. E, além disso, nós conseguimos, então, mostrar o quão importante são as diferentes práticas de manejo. Então, se nós pegarmos aqui produtividade de arroz, e aqui nós pegarmos os produtores que semeiam arroz depois de soja e arroz depois de arroz. Essa figura, que tem mais aí de 260 lavouras, nos mostra que aqueles produtores que estão fazendo rotação de cultura produzem, na média, 2 toneladas a mais de arroz. Ou seja, 25% do yield gap está relacionado à rotação de culturas. Lembrando que é uma prática de manejo que não acarreta em custo, ou seja, não é um insumo que o produtor precisa desembolsar, não. É uma prática de manejo que traz maior produtividade de arroz e sustentabilidade. No caso, nós estamos promovendo aqui rotação de culturas. Da mesma forma, nós conseguimos entrar em outras áreas do conhecimento, pensando que a lavoura é a interação de tudo, e entender que, com essas análises de yield gap, a gente verifica que o melhor herbicida para controlar planta daninha em arroz é a rotação com soja. Então, aqui nós comparamos produtores que estão fazendo rotação com soja, rotação de herbicidas, mistura de herbicidas, aumento da dose. Ou seja, tem problema de planta daninha, qual é a melhor solução? Com base em dados de lavoura. A gente observa que a melhor solução é fazer rotação com a cultura da soja e não aumentar a dose do herbicida. Então, nesse caso, nós podemos observar um aumento da produtividade de arroz, redução da dose de herbicida, ou seja, pensando no nosso objetivo inicial, que é produzir mais com sustentabilidade, esse é um exemplo do que os trabalhos de yield gap permitem. E com tudo isso, indo para o terceiro passo dos trabalhos de yield gap, aonde, lembrando, o primeiro seria determinar o potencial e a lacuna, o segundo, as causas, o terceiro é voltar para dentro da lavoura do produtor e verificar se realmente é possível, com base nesse diagnóstico, produzir mais na atual área agricultável. Nós estamos capitaneando, então, esse trabalho que se chama Rice Moneymaker, com o objetivo muito claro de aumentar a produção sustentável de arroz na América Latina. Então, foi um trabalho feito diretamente em lavouras de produtores, no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Nós fizemos, então, avaliações dentro das lavouras dos produtores, estimamos o potencial de cada lavoura, colhemos as áreas de cada lavoura, identificamos os gaps de produtividade e verificamos se é possível produzir ou não mais arroz na atual área agricultável. Isso tudo foi feito acompanhando desde o preparo de solo, amostragem de solo, todas as práticas de manejo ao longo da estação de crescimento, chegando ao momento de participar da colheita, acompanhar até mesmo o caminhão aqui pesando, para a gente ter 100% de qualidade no dado. E com isso, nós trazemos os resultados do Global Yield Gap Atlas, aonde aparecia o Uruguai com um potencial de produtividade de 14 toneladas, o Brasil 14,8, a Argentina 14,1. Estimamos o potencial de produtividade de cada lavoura no ano passado, deu 14,1. E comparamos com o gap. O Uruguai tem 42%, o Brasil 49%, a Argentina 52%. E os produtores, ou as lavouras do campeonato Soybean Rice Moneymaker, estão a 17% do potencial produtivo, ou seja, tem uma lacuna de produtividade de 17%. O que significa isso? Que realmente é possível
Depois de ter terminado o potencial, a lacuna, fazer o diagnóstico das causas, voltar para dentro das lavouras, promover práticas de manejo e reduzir a lacuna de produtividade. Ou, em outras palavras, produzir mais com sustentabilidade através de práticas de manejo. E como o professor Rafael comentou também, nós fizemos uma avaliação de não somente olhar a produtividade, mas a lucratividade. Aqui nós temos, então, o quantos por cento as lavouras ficaram do potencial produtivo, e aqui nós temos a lucratividade de cada lavoura. E aí nós observamos que quanto menor é a lacuna de produtividade, maior é a lucratividade dos produtores. Tendo, assim, uma excelente ferramenta para nós compararmos produtores, no caso de diferentes países, com um objetivo muito claro de colocar novamente dentro da lavoura um trabalho de yield gap e mostrar que sim, é possível, através de boas práticas de manejo, se produzir mais na mesma área agricultável com sustentabilidade. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, convidar a todos que estão nos assistindo para se associar na sociedade, para curtir os nossos vídeos, curtir as informações que são veiculadas através da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. E, novamente, agradecer ao professor Gustavo, Fábio e Rafael pela oportunidade dessa tarde e parabenizar os alunos da Exalc Clima por todo o trabalho que permitem nós estarmos fazendo essa live. Obrigado, professor Gustavo. Alencar, muitíssimo obrigado, espetacular, hein? Mostrando aí que essa metodologia tem um potencial de você avaliar a nível global, a nível, né, regional, a nível de país e a nível de propriedade, de fazenda, quem sabe de talhão, né? Associado aos avanços aí tecnológicos, a gente pode fazer isso, indicar, e com certeza temos um potencial imenso aí ainda, né, para obter maiores produtividades, trabalhando esses fatores de gaps aí identificados, né? A nossa agricultura ainda tem muito a avançar de forma sustentável, muitas vezes sem uma necessidade de avançar intensivamente em áreas, né, que hoje são de vegetação nativa, mas aumentando a produção onde a gente já produz, trabalhando já as nossas culturas, né, o nosso campo. Muito bom mesmo. Destaca aí, né, o Alencar também participa do Field Crops, né, do grupo, e sempre ativo, reforçando, né, se inscrevam nas nossas redes sociais, nos sigam, curtam, se associem à sociedade, aqueles que trabalham com pesquisa, né, de alguma forma, submetam trabalhos na revista Agrometeoros, convido a todos aqueles que não conhecem a conhecer esse trabalho, né, que a sociedade faz de longa data e atualmente encabeçado pela nossa diretoria, mas que é um trabalho, né, que já vem de décadas, com um histórico muito bonito e contribuindo bastante com a agricultura do nosso país. É isso, eu acho que agora, né, podemos reunir os três palestrantes, realmente diversas perguntas aqui bombando no meu chat, eu vou passar aqui cada uma. Eu acho que algumas perguntas são direcionadas, mas eu acho que os três podem, né, contribuir aí se acharem pertinente, né? A gente tem aí o Fábio no Sudeste, o Rafael no Centro-Oeste, o Alencar no Sul, cana, soja, milho, arroz, nossos principais commodities aí, mostrando que esse país, né, e a agricultura podem contribuir imensamente com a solução para os problemas destacados, né? Segurança alimentar, né? Até de conflitos do uso da água, desse problema das mudanças climáticas, variabilidades climáticas, entre outros. Fábio, vou começar com você aqui na ordem. Foi o Alisson Silva. Alisson, obrigado aí pela pergunta, obrigado por nos assistir. O Alisson perguntou, professor Fábio, como as empresas podem fazer para implementar projetos para conhecer o seu yield gap dentro dos seus talhões? E aí vem aquele nível, né, que a gente pode trabalhar também a nível de talhão. Fábio. Tem que abrir o microfone, Fábio. O microfone está fechado. Desculpa.
Enfim, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, a gente já tem aqui, acho que o exemplo aqui das 3 culturas, né? E a gente já tem aí, vamos dizer, uma base tecnológica que nos permite chegar já e estimar esse yield gap a nível de talhão. O que nós precisamos agora é que essa metodologia chegue, talvez, no mercado para que isso possa ser feito de forma um pouco mais expedita. Entendeu? Eu tenho certeza que o professor Alencar, o professor Rafael, eu mesmo saberia conduzir cada um na sua cultura de especialidade, assim, uma metodologia para isso ser aplicado. Mas isso ainda não está disseminado no mercado sobre como transformar isso numa prática comercial, vamos dizer assim. Eu sei de empresas que já estão oferecendo esse serviço. A gente aqui na Exalc oferece esse serviço através da fundação, ok? Que é fazer isso, mas isso ainda está em escala mais assim, de uma consultoria, né? Algumas empresas já se preocupam com essa questão, já têm interesse nisso, ok? Assim, mas eu não saberia te indicar aí um braço comercial para fazer isso, além de nós 3 que estamos aqui. Eu sei que a gente não tem empresa, né? Somos professores, mas as equipes de pesquisa que estão envolvidas com cada um de nós certamente saberia te ajudar nisso, tá? Mas assim, e também essa é questão de pouco tempo para isso daí estar na mão das empresas comerciais aí que oferecem os serviços agronômicos, né? Para que isso chegue e se expanda rapidamente. Vocês já vão ter acesso a isso, eu tenho certeza, dada a importância, né, que esse tema tem, né? Eu tomo a liberdade, né, talvez assim, pretensiosamente, para vocês verem o nível da pesquisa que está, né? Pegamos aqui 3 culturas diferentes e todas elas com um nível de profundidade muito elevado, né? 3 grupos de pesquisas assim que estão conseguindo, enfim, levantar informação muito precisa, muito assertiva, né? Vocês percebem ali que o que está sendo falado ali pelo professor Alencar sobre arroz é um negócio assim, não tem dúvida daquilo, né? Então está muito claro, na verdade, o que a gente precisa fazer, tá? Então a minha visão é essa. Não sei se os colegas aí querem complementar um pouquinho, tá? Mas eu por aqui. Eu acho que a gente pode, assim, existem algumas empresas já no mercado, tá? Que estão fazendo isso no operacional, tá? Mas de forma bem simples, além dessas análises, o yield gap ele tem por concepção a comparação. Então, dentro da própria fazenda, eu posso utilizar os meus talhões como referência. Então, toda fazenda lá o produtor tem um talhão que é referência, é onde ele vai fazer teste de cultivar, é onde ele vai fazer data de plantio. Então, de forma bem simples, dentro da própria fazenda, eu posso pegar um talhão lá e falar assim, ó, esse é o meu melhor talhão, esse aqui vai ser minha referência e vou usar ele como referência para me comparar aos outros talhões. Então, esse aqui chegou a 100 sacos, esse aqui chegou a 80, 70. Bom, será que, por exemplo, o professor Alencar e o Fábio colocaram a relação de data de plantio, por exemplo. Então, a gente tem um sistema de plantio, então eu posso estar buscando a melhor data, mas muitas vezes eu não consigo por causa do operacional. Mas, assim, em relação àquele talhão que foi minha referência na melhor data, com o melhor cultivar, com o melhor manejo, quanto que eu estou perdendo? Bom, estou perdendo 30%. Então, qual que é a origem? Aqui eu coloquei calcário e nesse eu não coloquei. Esse aqui eu usei um material genético melhor, esse aqui eu usei a semente que eu produzi na própria fazenda. Então, esses fatores você pode ir tirando insights e detalhes dentro da própria fazenda como referência. Tá? E aí vem toda a modelagem para dar um subsídio, que foi o que aconteceu no SESB. Então, o SESB a gente começou a fazer as análises de yield gap, porque a pergunta era bem básica. Os campeões de produtividade, foi o clima ou não foi o clima? E a gente usou a modelagem para tentar entender como o clima foi favorável ou não naquela região, naquela safra. E a gente reparou assim, não, esse cara foi bom porque é bom de manejo. Esse que não foi bom de manejo, mas o clima foi muito ruim e limitou ele. Então, a modelagem talvez auxiliaria nesse sentido, de isolar o fator clima e olhar só para manejo. Obrigado, Rafael. Alencar, gostaria de complementar? Eu acho que está ótimo, professor, e concordo com o professor Rafael, acho que está crescendo as oportunidades para os alunos que buscam empreender
Na agrometeorologia tem muita oportunidade para fazer mestrado e doutorado e aplicar esse conhecimento na determinação de potencial, lacuna e fatores que promovem perda de lacuna de produtividade a nível de lavoura. E também essas ferramentas são muito importantes pensando no ponto de vista de sustentabilidade. Ou seja, quando a gente vai pensar em comprar um alimento no mercado, a gente quer comprar alimentos sustentáveis. E com essa abordagem de potencial, nós conseguimos ter alguns índices que são indicadores de quão sustentável é aquele arroz, quão sustentável é aquele trigo produzido. E isso, com certeza, é muito importante quando a gente pensa em reduzir, por exemplo, o aquecimento global. Obrigado, Alencar. Eu acho que é importantíssimo, né? Essas metodologias começam a ser desenvolvidas na universidade, amadurecem, se tornam, de certa forma, aplicáveis, né? Na área comercial, mas nesses processos, muitas vezes, Alisson, existem modelos onde as instituições trabalham em conjunto com a universidade, né? Você pode entrar depois em contato com os professores, cada um na sua instituição deve ter modelos de trabalho. Os próprios colegas aqui, eles comentaram, né, que desenvolvem trabalho junto ao produtor também. Então, né, pode ser uma alternativa também antes que chegue ao mercado de forma mais madura. Requer ainda um bom conhecimento em modelagem, que, né, nem todos os profissionais atualmente têm esse conhecimento, mas acho que é tendência e breve isso deve ser uma realidade, né, e a gente deve ver mais no uso dos agricultores e produtores, entre outros. Rafael, para você agora, João Lourenço, ele perguntou, professor Rafael, nas regiões apresentadas, vale a pena o produtor fazer a semeadura dentro do zoneamento agrícola do ZARC e suprir o ciclo do milho com irrigação? E para as regiões que apresentam geada, como em Dourados, no Mato Grosso? Perfeito. Acho que a resposta é clássica. Sim, zoneamento está aí para reduzir risco climático. Plantar fora do zoneamento é arriscar demais. Tá? Então, o ZARC tem até o aplicativo do zoneamento agrícola, que é Plantio Certo. Então, procura na loja de aplicativos Plantio Certo, gratuito, você baixa no celular, você seleciona a sua cidade, seleciona a cultura, te mostra lá a janelinha de plantio, risco de perda de 20%, risco de perda de 30% e risco de perda de 40%. E aí você vê por tipo de solo, você vê por ciclo de cultivar, e aí você define qual que é a melhor janela de plantio. Então, plantou fora do zoneamento agrícola, risco muito elevado, probabilidade de perda por problema climático é muito grande. Então, planta dentro do zoneamento. Usar irrigação. Quando eu uso irrigação, aí eu posso fugir um pouquinho do zoneamento em termos de déficit hídrico. Então, estou suprido com água, eu posso fugir. Que é o que acontece na produção de semente de milho. A gente planta milho em julho, agosto, aqui no centro-oeste, para produzir semente. 100% irrigado. Então, eu preciso ter irrigação para completar o ciclo da cultura. Já no caso da geada, o zoneamento também considera a geada. Então, quando você está numa data favorável, com o ciclo de cultivar do milho na data favorável, seu risco de geada também está minimizado. Pode acontecer? Pode, porque o zoneamento considera um nível mínimo de risco lá de 20% a 40%. Então, quando ele coloca favorável e acontece uma geada, pode ter certeza que é um evento muito extremo de baixa frequência. Então, nesse caso, olha também o zoneamento, porque também olha para a geada. E aí, dependendo da região, você precisa ajustar a data de plantio e também o ciclo de cultivar. Então, um ciclo precoce completa antes do ciclo, você foge da geada. Então, o zoneamento vem para auxiliar nesses dois sentidos. Tá? Obrigado, Rafael. Professor Alencar, professor Fábio, gostariam de complementar, de pontuar alguma coisa? Então, vamos para a próxima, né? Nosso tempo é restrito, muitas perguntas, é um tema realmente que gera bastante discussão e interesse. Alencar, para você agora, Rafaela Silva pergunta, professor Alencar, gostaria de saber o porquê do valor em torno de 70% a 85% da produtividade potencial, definido ali por você, né, como o que tem um retorno financeiro ali próximo do esperado para otimizar o cultivo, e como isso garante a sustentabilidade? É a pergunta dela. Muito obrigado pela pergunta. Bom,
pensando em uma forma bem didática para nós entendermos isso. Vamos pensar numa figura que tenha no eixo Y produtividade de milho e no eixo X doses de nitrogênio. Então, a gente vai aumentando a dose de nitrogênio, vai aumentando a produtividade de milho, até chegar um momento que o incremento da dose de nitrogênio não acarreta em algo significativo pensando em produtividade de milho. Então, aí a gente determina qual é a dose de nitrogênio que a gente coloca para aumentar a produtividade e ter a máxima lucratividade. Com essa mesma abordagem, nós que trabalhamos com o Yield Gap, viemos fazendo isso, ou seja, qual é a distância do potencial que permite ter a maior lucratividade. Então, a gente vai para as lavouras, faz a avaliação do custo econômico das lavouras, e aí a gente faz uma relação entre o quão distante está do potencial e qual é a lucratividade dessas lavouras. Então, nós temos 2 trabalhos a nível de Brasil, um projeto chamado Soybean Money Maker, e um trabalho de arroz em 4 países agora, no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, e a gente constatou que nessas 2 culturas, os valores que trazem o maior retorno à inversão, pensando a nível de lavoura, são aqueles produtores que estão a 70% a 85% do potencial de produtividade. Então, pensando em lucratividade, nós fizemos dessa forma. E também nós trabalhamos com alguns outros indicadores que, coincidentemente ou não, aqueles produtores que estão nessa faixa de 70% a 85% do potencial, eles têm uma maior eficiência no uso de insumos, ou seja, eles conseguem produzir mais quilo de grão de arroz ou de soja por quilo de CO2 equivalente para produzir determinado insumo. Da mesma forma, outros índices que nós utilizamos como indicadores de sustentabilidade, os melhores índices estão associados àqueles produtores que estão a 70% a 85% do potencial. E se caso, vamos ver como a Rafaela quiser mais informações, Rafaela, pode nos contatar pelas redes sociais. Nós temos 2 livros publicados nessa safra com informações de lavoura, um sobre soja e outro sobre arroz, e todos os indicadores estão descritos nesses 2 livros, pensando em lucratividade, pensando em outros índices também mais relacionados à parte ambiental. Muito obrigado, Rafaela, pela pergunta. Pessoal, acho que cabe mais um aí, vou tentar concatenar aqui, tem várias perguntas, né? Depois podem entrar em contato conosco e a gente vai também encaminhar as perguntas para os palestrantes. Tem algumas que são genéricas, que está relacionado mais à parte metodológica, né? Então, o Alexandrius perguntou quais os principais parâmetros da planta que vocês têm utilizado no cálculo da produtividade potencial. E aí o Giovanni, né, complementa perguntando qual o modelo agroecológico que mais indicado na literatura pensando em soja, né? Quais os modelos eu posso utilizar para separar os fatores de yield gap em termos de manejo? Eu acho que são perguntas mais gerais, assim. Daniel também na CIF, lá da UFSCar, pergunta qual a metodologia utilizada para chegar nas produtividades potenciais? Quais os modelos utilizados? Então, basicamente é isso, né? Essa questão de quais os modelos... Se me permite, passa as 3 perguntas para o Rafael e ele fecha, porque envolve um pouco mais soja, ele já responde as 3. Rafael é o mais inteligente da turma, eu acho que ele deveria responder. Excelente, Rafael. Vai para você, então. Então, basicamente é isso. Quais os modelos que são utilizados, né, para determinar a produtividade potencial, quais os parâmetros avaliados e, né, como pode separar ali, como foi mostrado, os fatores de yield gap para manejo e, finalmente, né, como se calcular a produtividade potencial. Tá, perfeito. Eu até tinha fechado o microfone, vou deixar para o Fábio, que é o presidente da sociedade, ele responde tudo que vocês perguntam. Mas vamos lá, vamos tentar ajudar. Bom, acho que, assim, parâmetros de planta, não existe segredo nenhum. É um experimento bem conduzido, com menor número de fatores limitantes possíveis.
sua cultura numa condição potencial perfeito, manejo muito bom. Isso já é um bom começo e faz uma avaliação experimental para atender o modelo que você está utilizando. Então, basicamente, biomassa de planta, área foliar, partição, profundidade do sistema radicular, todos os índices de colheita, produtividade, número de grãos, número de legume, área foliar, condições climáticas do experimento, condições de solo, disponibilidade hídrica, fator muito importante. Então, uma estruturação é se detalhar bem o seu experimento e coletar essas informações são a base para você iniciar a calibração do modelo. Bom, qual que é o modelo mais aceito? Aí tem a minha tese de doutorado foi com 5 modelos de soja. E aí a gente tem o projeto, o AgMIP, até o professor Fábio faz parte, juntamente com a equipe dele, roda o modelo do Aquacrop, e eu estou de co-coordenador do projeto, é um projeto a nível global. A gente está utilizando 10 modelos de simulação de produtividade de soja, diferentes grupos. Então, tem modelo alemão, tem australiano, tem americano, tem no mundo inteiro. Então, todos os modelos aí que existem para a soja, basicamente, estão participando desse estudo. A gente acabou de publicar o primeiro artigo comparando para 5 locais, para ver a eficiência desses modelos. Basicamente, o que a gente observou? Todos os modelos, após a calibração, eles melhoram a performance, melhoram a simulação. Minha concepção, qual que é o melhor modelo? Modelo que você conhece melhor. Então, não adianta eu falar que usa Desat, usa Aquacrop, usa o Apsin. Se você não conhece ele em detalhe para calibrar, escolhe o modelo, e aí eu posso citar alguns que tem um material, uma estrutura melhor para a soja, mas o modelo que você conheceu é o melhor, porque aí você vai conseguir explorar melhor a calibração e chegar na estimativa de potencial produtivo. Bom, qual que é a metodologia ou quais os modelos? A metodologia basicamente é eu fazer essa calibração, levar a minha produtividade simulada similar ao que eu observei no campo, considero todos os parâmetros, aplico isso para outras regiões, faço a simulação em função das condições climáticas, de ciclo, de solo daquela região, e chego na produtividade, a gente chama de produtividade potencial. Depois posso aplicar o déficit hídrico, chego na produtividade atingível, que é o que a gente vai ter como referência para as produtividades de área de sequeiro, pego a produtividade real do campo e a partir dessa diferença eu consigo estimar qual que é o yield gap das diferentes culturas, tá? Então, hoje, para a cultura da soja, basicamente, eu estou utilizando muito o Desat, Crop Grow, por ser um modelo mais desenvolvido para a soja, por eu conhecer bem e ser um modelo fácil de fácil utilização e ter várias calibrações já disponíveis. Mas existem inúmeros modelos aí disponíveis no mercado, né? Porque são todos gratuitos. Acho que para o Giga foi o Desat Crop Grow que a gente utilizou também, para fazer simulações para a soja no Brasil. Sim, eu acho que só queria fazer um comentário, pessoal, para o pessoal que está assistindo a live, que está chegando para trabalhar na área, especialmente a parte de modelagem, é que talvez mais nos ligue, né, a agrometeorologia com essa parte de yield gap. Se você reparar na resposta do Rafael, pessoal, é importante citar quantas vezes ele falou a palavra experimento, entendeu? Esse é um ponto-chave para se começar a trabalhar, é daí que a gente começa um trabalho. Entendeu? Um banco de dados experimental muito bem conduzido, entendendo a cultura, depois levando isso para o modelo, entendendo o modelo, e dentro de algum tempo você começa a dominar. Tá? Tem um ditadinho, né, do pessoal que trabalha com modelagem que fala que modelagem sem dados reais é mágica, e dados reais sem modelo é o caos. Entendeu? Então, acho que serve bem aí para ilustrar e incentivar quem está entrando na área aí um roteiro de trabalho. Comece montando experimentos, vá para o campo, tá? E conte conosco aí, tá bom? Só para dar um exemplo do AgMIP, a gente estava com um experimento na Argentina, as 3 datas de plantio e irrigado sequeiro, experimento no Brasil, 2 datas de plantio e irrigado sequeiro. A gente tinha experimento nos Estados Unidos em 2 locais, mais dados da França. Então, basicamente, a gente estava usando 5 locais a nível mundial para fazer a comparação. Então, a gente pode construir a nível regional. Então, vou lá, faço diferentes datas de plantio, diferentes manejos de irrigado sequeiro, e aí busco uma gama de variabilidade climáticas e de manejos para ver se meu modelo funciona, para testar ele nesse sentido. É isso. Pessoal, obrigado aí também por passar
experiência de vocês, né, de prática, e tem que fazer experimento, tem que dominar o modelo, entender a parte conceitual e a parte, né, das simulações, os parâmetros de entrada, a capacidade do modelo e calibrar. Se não calibrar, e para calibrar tem que ter dados para calibrar, dando o modelo, né, simulando com bom desempenho esses parâmetros, aplicar o modelo para o yield gap. Mais uma vez, obrigado aí, Exalc Clima, pelo suporte, pelo apoio. Obrigado à sociedade, né, por estar conduzindo essas lives, trazendo a agrometeorologia e a atualidade da agrometeorologia, desde a parte científica até as aplicações. Né? Agradeço novamente ao Fábio, ao Rafael, ao Alencar e a todos aqueles que nos acompanharam online, e posteriormente o vídeo com a live será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Pessoal, agradeço. Se não tiverem mais nenhuma contribuição, a gente pode encerrar por aqui. Gustavo, só fazer um convite, o pessoal já reservar na agenda, 10 de novembro, a gente vai ter a próxima live, a nossa última live desse ano, que o tema é agrometeorologia da Amazônia brasileira, tá? Então, a gente também vai ter 3 pesquisadores, especialistas na área, trabalhando com temas voltados para a Amazônia, tá? Então, dia 10 de novembro, mesmo esquema, faz a inscrição via FEAL, que recebe o link, assiste, depois a gente pode disponibilizar no YouTube, no canal da CB Agro, e para mais novidades, pode seguir aí o Instagram da CB Agro, que a gente está sempre postando lá os próximos eventos, informações da agrometeorologia. Lembrando que a FEAL que depois emite os certificados, né, para os participantes, e vocês devem receber nos e-mails cadastrados. É isso, pessoal. Obrigado, boa tarde, cuidem-se. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.